hoje é dia de falar sobre saúde e segurança do trabalho. E quem vai me ajudar nisso é o meu amigo lá da Fundacentro, o Dalton Triacuciano. Triacuciano, falei a pronúncia correta? Falou, acertou, muito bem. É a origem? Italiana. Italiana. O Mal já tinha estado aqui contando pra gente, Dalton, um pouquinho da experiência de vocês num congresso que vocês participaram internacional. Mas a Cris tinha me comentado que você tinha feito um artigo já desse projeto que fala sobre o envelhecimento e o trabalho. Isso também foi discutido lá? Sim, nós discutimos agora em setembro. Primeiro, obrigado por aqui de novo, imagina, né? É um prazer sempre Pessoa estar aqui. buracada assim, chega chegando. Então, nós chegamos às 5 da manhã da segunda-feira aqui no Brasil, vindo de Turim, no congresso da OIT. Em Turim tem o centro de treinamento do trabalho da OIT. E nós apresentamos com várias pessoas do mundo inteiro, Rússia, Turquia. E lá, junto com o Mauro Larúcia, que também foi apresentando trabalho, você já entrevistou ele, falei sobre um trabalho envolvendo o idoso. Qual que é o nosso projeto de pesquisa atualmente? Todos nós sabemos que vivemos às vésperas de uma reforma da Previdência Social, que ora está para ser votada, ora não, mas que está na agenda do dia. Que é uma bomba, né? Tá prestes a explodir a qualquer momento. Saberemos que ela será votada em algum momento a curto prazo, não sabemos quando. Mas o objetivo principal, o cerne dessa reforma, é aumentar a idade para se aposentar. Então a discussão básica é levar para 65 anos a idade de aposentar para homem e 62 para mulher. A questão que nós nos perguntamos é: de que adianta só elevar a idade para aposentadoria se eu não consigo manter essas pessoas trabalhando no mercado? E aí, essa pesquisa começou a trabalhar um tema chamado ageísmo. Não sei se você ouviu falar. Ageísmo, não. O que é ageísmo? Ageísmo é uma forma de preconceito que o mercado laboral tem em relação ao idoso. Ele é considerado, inclusive, pela literatura acadêmica como o terceiro ismo, junto com racismo e sexismo. Essa é a nova vertente do ageísmo. Então ele seria a terceira vertente do preconceito. Nossa, o idoso é considerado um ageísmo por causa disso? Não, o idoso ele sofre preconceito. É esse preconceito que nós chamamos de ageísmo. Que preconceito é esse? Eu associo o envelhecimento não à sabedoria, e sim à solidão, à não capacidade, ao trabalho. Então, ao invés de eu aproveitar aquela pessoa com mais idade no mercado, eu começo a excluí-lo. Isso na nossa cultura, né? Nossa cultura. Lá apresentou outras experiências. Então, alguns países latino-americanos apontaram o mesmo problema. Eles não conseguem incluir os seus idosos ou manter os seus idosos no mercado de trabalho. Por quão? Porque eles tornam a mão de obra mais cara, com o passar do tempo, mais experiente, e há um preconceito dos empregadores com relação a contratar o idoso. Porque o idoso não sabe mexer em computador, o idoso não sabe mexer no celular. O que esse idoso vai fazer? Então eu deixo de contratar esse idoso. Razão pela qual o número de desempregados com mais de 60 anos no Brasil está aumentando. Inclusive nos últimos anos, para você ter uma ideia, nós temos hoje no Brasil 16 milhões de pessoas acima de 65 anos, dados do IBGE. Desses 16 milhões, quantas pessoas você imagina que trabalham formalmente? Pode chutar o número. Não vou nem me arriscar. Então, cerca de 130 mil. De 16 milhões de pessoas com mais de 65 anos, apenas 130 e poucos mil trabalham formalmente. E aí se pergunta, mas você quer continuar trabalhando? Em geral eles querem, só que eles não conseguem se reinserir. Por quê? Porque eles vão na entrevista de emprego, quando são chamados para uma entrevista de emprego, já são descartados de pronto. Porque não tem os requisitos necessários. E que requisitos são esses? Geralmente é uma experiência prévia que eles têm, só que eles não são contratados justamente por serem idosos. E a essa não contratação, a esse preconceito que a sociedade tem, nós chamamos de ageísmo. Ageísmo. E aí, só para você ter uma ideia de como a situação está ficando complicada no nosso país, o número de suicídios entre idosos está crescendo. Nossa. Já é a segundo maior índice nacional. Não tinha essa informação, Dalton. Que interessante. É curioso, é triste, mas é interessante, porque eu não fazia a menor ideia de suicídios. Suicídio por quê? O idoso acaba ficando sozinho, desempregado, e aí ele
trabalhou a vida inteira, não consegue se reinserir no mercado de trabalho. Não consegue manter o mesmo padrão de vida que ele tinha enquanto ele era produtivo. Perde. Às vezes a família, quando tem família, entende que ele está lá parado, não tem serventia, ele começa a se tornar cada vez mais isolado, vai se isolando do mundo e acaba tendo suicídio. Então, a gente não tem às vezes essa visão de como o trabalho está relacionado com a nossa vida e com o nosso bem-estar. Então, para uma pessoa que trabalhou 30 anos direto, de repente perde o emprego, tem que ver com sorte uma aposentadoria de salário mínimo, que a média da população brasileira infelizmente tem um salário baixo quando aposentado. E aí ele tenta se reinserir e não consegue. E vai se isolando, vai se adoentando, e aí acaba tendo que ver como única saída o suicídio. E aí o que nós estamos tentando discutir é aumentar simplesmente a idade para se aposentar, sem trabalhar a cultura entre os empregadores e entre a sociedade, dessa sabedoria que, por exemplo, os chineses e os japoneses respeitam e muito. Sim. O que vai adiantar? Eu vou manter, ok, vou colocar em 62, 65 anos. Mas essas pessoas não vão trabalhar, elas não vão conseguir se reinserir. Então, como que elas vão continuar contribuindo para a Previdência Social? Vão acabar indo para o mercado informal, que é o que acontece. E aí, um idoso, que é para 60 anos, trabalhando no mercado informal, ele está sujeito a uma série de riscos psicossociais, de ergonomia, que podem inclusive levá-lo à invalidez ou uma doença ocupacional. Porque ele vai ter que se sujeitar a trabalhos que muitas vezes ele não terá sido preparado para, mas é a única opção dele se sentir útil e ter algum tipo de renda. Lembrando que hoje a maior parte das famílias depende da renda de um idoso. Porque a aposentadoria é aquela garantia. Em termos de recessão que nós vivemos, com 12 milhões de desempregados, o idoso com aquela pequena aposentadoria acaba sendo responsável por manter toda a família. E se sente na obrigação de continuar trabalhando. E não consegue. Então a nossa proposta é, não adianta simplesmente aumentar a faixa etária para a aposentadoria. Eu tenho que fazer alguma forma para incluí-los ou mantê-los no mercado de trabalho. Uma das opções de fazer isso, nós discutimos, é a criação de cota. Obrigar o Estado brasileiro a contratar idosos por um período determinado de tempo para mantê-los. É uma opção. Enquanto eu não consigo mudar a cultura. E paralelamente eu vou incentivando, explicando ao empregador que ele contratando idosos, ele terá também ganhos, acabando com esse preconceito. Vocês podem inclusive resgatarem aqui, entre as entrevistas que a gente já fez na notícia, boa notícia para você, Dalton. A gente tem uma entrevista bem bacana, né, com uma empresária do segmento de vendas, que percebeu que para o segmento de vendas que ela faz através do telefone, o idoso era mais interessante, trazia mais resultado. E que para isso bastava realmente somente um treinamento simples na área de tecnologia. E que ela mesma deu e teve mais resultados. Hoje, quando a gente fez o ao vivo, porque no dia de tem um dia que a gente reserva somente para fazer as gravações dos programas e a gente nesse dia a gente entra ao vivo. Então no ao vivo que a gente fez hoje, a gente também entrevistou um empresário do segmento de seguro e tem a entrevista dele aqui no ar para vocês, que é o Ricardo, e ele falando que também no segmento de seguro ele está tendo excelentes resultados com a contratação de idosos. Então, para quem ainda não tem essa cultura enquanto gestor, que tem esse receio com relação à tecnologia e tudo mais, saiba que existem aí experiências aqui na própria declaração das entrevistas da notícia de que sim, é muito importante esse equilíbrio, você dar essa oportunidade ao idoso e você vai ter excelentes resultados. Então, vamos ter trabalho também como comunicador aí pela frente, bem. Vamos correr, porque eu tô só a próxima velhinha do futuro, né? Eu tenho 42 anos já, quanto tempo já já vou estar dentro dessa nova legislação? Inclusive, enquanto empreendedor, eu não encontro com previdência, gente, nem encontro, porque, né, o jornalista já é forçado pela pejotização há quanto tempo? Muito antes de rasgarmos a CLT, imagina agora com a CLT rasgada. Quantos jornalistas vocês conhecem, amigos, que trabalham sobre regime de CLT? Levante a mão. Coloque em comentário aí, ó. Eu trabalho em regime CLT segundo as orientações do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Vocês vão ver que é baixíssimo o número. A pejotização da nossa área é muito grande.
Então, eu que trabalho com jornalismo há mais de 20 anos, imagina quanto tempo eu trabalhei de CLT. Eu ainda sou uma sortuda. Eu acho que se comparar com os colegas, eu ainda foi o que mais tempo tive de CLT. E foi pouco. Mas olha o nosso paradoxo. Nós estamos envelhecendo e envelhecendo pobres enquanto país. Esse é um problema. Nós envelhecendo pobres tem que resolver a questão da previdência social. Não vou entrar no mérito se é deficitário ou não, há estudos para todos os lados. Mas será necessário em algum momento aumentar a idade. Será necessário. As pessoas vivendo quase 80 anos, de vida, você deixar as pessoas se aposentarem com 53 ou 48, em algum momento a gente vai ter que aumentar essa idade. Mas eu não posso simplesmente aumentar a idade de escola de qualquer política pública ou preocupação na manutenção desse pessoal. Porque o pior cenário é você chegar aos 50 anos e falar: Regina, então, você está velha demais para trabalhar. Porque você não sabe mexer no último aplicativo, no último celular, não sabe, porque não é da sua geração, você não é uma geração millennium, você já é uma geração anos 70, que já está desatualizada. Eu preciso de alguém que saiba trabalhar em grupo, que tenha a geração X, Y. Ou seja, eu já faço um preconceito sem te conhecer, porque você está categorizada como uma pessoa que nasceu nos anos 70. Como que a gente vai superar isso? E nós precisamos criar mercados. Eu quero trabalhar um pouco com o que o Mauro falou lá no congresso, numa era da informalização, com uma série de plataformas digitais, com uma série de robotização, de máquinas fazendo, eu preciso criar empregos para o jovem, para o trabalhador da meia idade e para o idoso. Como fazer isso? Que são as pontas que mais sofrem com esse processo, né? Sim. O jovem ingressante não tem experiência, não é contratado. O idoso tem experiência demais, mas não está atualizado com as tecnologias. Não está atualizado, não é contratado. Então... E que é lenda, né? Pega meu pai, Ramário. Gente do céu, eu morro de vergonha. Primeiro que o homem não sai daquele negócio, né? O tempo todo ali, o homem público, né? Não sai daquele negócio. O tempo todo aquele negócio é irritante. Às vezes eu quero sequestrar o celular do meu pai. Mas qualquer coisa que a gente vá fazer em termos de tecnologia, o bichinho sabe mais que a gente. Eita, nordestino arretado esse. Né? E toda sexta-feira dançando forró. Que exposição ele tem quando sai sexta-feira na notícia para trabalhar? Já sai morrendo, já é assim, ó. E olha que eu faço o que eu amo. E o bichinho não, tá lá dançando forró. Então, aonde tá, né, é um conceito mesmo desenhado, amarrado erroneamente, né, para as pessoas. Porque colocar eu e o Ramalho aqui, eu tô para trás dele. Em todos os sentidos. Da disposição física, eu brinco com ele, eu falo: pai, o que minha avó colocou no seu leite e por que o senhor não colocou no meu? Mas você percebe, você quando fala em envelhecer, o que você lembra? Envelhecer, velhice. Velhice, velho. Se algo é velho, é algo... Os nossos próprios termos não ajudam. Ah, aquela roupa tá velha. O que você faz com uma roupa velha? Encosta. Encosta. Você se aposenta. O que é isso? O que é aposentadoria? Foi legal você falar de termos, Dalton. E como que eles estão trabalhando essas questões com a ONU? Porque a ONU sempre vem, a ONU sempre tem essa diretriz, né? De trabalhar, por exemplo, os termos. Como é que o Congresso viu os termos? Por exemplo, a pessoa com deficiência. Hoje a pessoa com deficiência, se ninguém me mudou alguma coisa, não me contaram. Embora a nossa lei fale em lei de importador de deficiência, porque importador é assim: eu porto essa ficha, não porto mais. Como a pessoa com deficiência não deixa de portar uma deficiência. Uma vez que ela é deficiente, ela é deficiente. É uma pessoa com deficiência, então... politicamente correto, pessoa com deficiência. E como eles estão falando com relação ao idoso? São adultos maduros. Adultos maduros. É uma tentativa de quebrar esse idoso, velho, ou para não serviço público, que é a pior coisa. Você deixa de ser ativo e passa a ser inativo. Um servidor público não aposenta, ele se torna um inativo. Olha que termo mais triste, você é um inativo. Você pode se aposentar no serviço público com 60 anos, você pode viver mais 30, podendo contribuir muito para a sociedade, mas o próprio Estado te considera um inativo. Então, acho um termo mais utilizado atualmente são esses de adultos maduros. O que significa esse maduro? De mais experiência, de gerenciar melhor algumas situações, alguns conflitos emocionais. Mas esses próprios termos a gente tem que começar a combater. O que é aposentadoria, para retomar? A aposentadoria vem de aposento.
Aposentar é ir ao seu aposento. E para que serve o seu aposento? Para esperar a morte. É basicamente isso. Então nós associamos, infelizmente, ainda que não intencionalmente, a velhice, o idoso, com aquilo que não serve mais. Com aquela pessoa que já entregou o que podia entregar para a sociedade, que agora tem que ficar num canto esperando a morte passar. Isso é reduzir o ser humano e a capacidade das pessoas ao nada. Nós estamos perdendo isso. A OIT fala, a ONU fala no Plano de Madrid deles, que nós temos uma oportunidade de aproveitar toda uma mão de obra com capacidade de mudar, que nós estamos deixando um exército de pessoas capazes afastados do mercado por um burro preconceito. Então todo preconceito é burro, e esse é um pleonasmo, mas um burro preconceito. E até porque que a gente jovem, no nosso ímpeto de inovar, quando a gente não ouve a pessoa, né, com madura, assim, Sim. a pessoa madura, a gente vai correr o risco de cometer os mesmos erros que ela, porque a gente não parou para ouvir quem já percorreu o caminho. E já tropeçou. E já sabe onde estão os buracos, e já sabe onde estão as maiores dificuldades. Eu achei muito legal que a gente entrou por essa questão dos termos, né? A gente é importante, né, enquanto comunicador, né, eu sou gestora de comunicação das 3 áreas, a gente trabalhar os termos. E a gente nunca tem noção de como um termo ele está carregado mesmo de segundas intenções para prejudicar o cidadão, para prejudicar o desenvolvimento humano e as relações. Por exemplo, durante muito tempo, né, eu aprendi isso com meu amigo, jornalista, advogado, fundador uma das únicas agências de notícias no Brasil especializadas na questão do negro, que é o Afropress, o Dorival. O Dorival já falava disso. Então, por exemplo, por muito tempo a gente usava a palavra denegrir sem ter noção do que vem por trás do denegrir. Vocês já pararam de pensar do que vem por trás do denegrir? Denegrir é atribuir ao negro a coisa ruim. Então não é adequado, quando a gente vai falar de algo nesse sentido, a gente utilizar o denegrir. Porque o denegrir é atribuir ao negro a coisa ruim. A mesma coisa quando a gente falava do termo para inglês ver. Você sabe qual é a origem do termo para inglês ver? Já ouviu falar? Já ouvi falar. Vamos comentar? Por favor. Você quer que eu comente ou você quer comentar? Você comenta, mas você pode comentar também da judiação. Judiação? Você fala da judiação, eu falo do denegrir? Eu falo do inglês ver? Pode ser. Então, o inglês ver foi exatamente nesse tempo, né, de escravidão, onde todo mundo fala, né, nossa princesa Isabel assinou o termo, né, liberdade, né, os negros, Brasil, liberdade. Ela fez para inglês ver. Existia uma pressão internacional com o Brasil para que os negros fossem libertos, e a partir daquela assinatura, os negros que nascessem depois daquilo estavam libertos. Mas como é que o cara tá liberto? Né? É a lei do ventre livre, né? Como é que o cara tá liberto se o pai tá escravo? Então dali veio o termo para inglês ver, que a gente tanto escuta falar por aí. É importante a gente querer saber, ter o domínio da nossa língua, querer saber o que está por trás dessas intenções todas. E o judiciário? Mas antes, só para pegar a sua deixa, é importante. Quando nós abolimos a escravidão, qual foi a política pública sequente para incluir o negro na sociedade? Empurrar para a margem. Hoje, politicamente falando, a gente fala as franjas da cidade. Né? Eles foram parar ali, a gente não foi à toa que a gente está lá na periferia, que são bem as bordas das cidades por onde a gente passa, a pobreza está para lá. Porque, inclusive, tinha na época uma questão do embranquecimento, né? Sim. É uma ideia que o Brasil teria um embranquecimento depois de um determinado tempo, e eles deixaram os italianos e os chineses, mas tiraram do negro o trabalho, literalmente. E a gente deve a nossa agricultura, por exemplo, a gente deve ao negro. Foi eles que trouxeram várias coisas que a gente até hoje tem na nossa agricultura. Não desprestigiando também a participação dos nossos irmãos imigrantes no país, que a gente também defende também. Então, mas só para a gente encerrar, que eu sei que o tempo está no limite, acho que é só importante nós pensarmos na etimologia das palavras e tentarmos quebrar essa associação entre velhice e não serventia.
olharmos nossas casas para nossos pais, avós, nossos tios que têm mais idade, ou para nós mesmos, e vermos que nós temos muita possibilidade e podemos contribuir muito ainda para a sociedade. E que a idade é um número dado pelo nosso nascimento, mas não é como nós nos sentimos. E o que importa é quando se sentir bem, se sentir vivo, se sentir produtivo, não importa a sua idade. Contribua. Acho que essa é a nossa principal mensagem. E só pra gente não ficar devendo judiar? Judiar tem a ver com os judeus e o que eles sofreram na Segunda Guerra Mundial. Vem de judiação, né? Tem a ver com o massacre dos judeus e tal. Então, quando se fala, judiação era dos judeus serem massacrados, também nesse estigma que se tinha, infelizmente, na época do nazismo, de que judeus e ciganos atrapalhavam o desenvolvimento da Alemanha, etc. Então, essa judiação veio com como se fosse do denegrir, mas para o judeu. É a mesma coisa, mas para o judeu. Espero que vocês tenham gostado desse programa especial de hoje. Muito feliz de ter você, amigo, professor, eu que agradeço. Lá da Funda Centro, e o nosso abraço através do Dalton e também, né, de todos os outros pesquisadores que tanto nos ajudam. Ele não gosta que eu chame de pesquisador, mas eles têm pesquisas paralelas, tá? Lá o cargo oficial não é pesquisador, mas eu não gosto muito de empreender em cargo. Eles são as engrenagens que fazem a Funda Centro funcionar. E no caso do Dalton e o Marlon na área tecnológica principalmente. Sim. E sempre defendendo essas relações de trabalho por todo o Brasil e mundo. Parabéns, quem quiser saber outras informações, dalton.cuciano@fundacentro.gov.br. No site da Fundacentro tem lá meu contato, só enviar um e-mail que eu respondo com o maior prazer. E então, se você gostou desse programa e quer se tornar um investidor, as empresas de saúde e segurança do trabalho, por exemplo, que nos acompanham, quer saber como ser investidor? Aqui a gente não trabalha com patrocinador, aqui a gente trabalha com a venda de soluções de comunicação. Já pensou em ser um garoto propaganda do seu produto e serviço? Nunca tinha pensado nisso, mas vou aprender com você. Ou um autor independente, publicar a sua biografia, as suas pesquisas, aquilo que nem mesmo na Fundação você teve espaço para dizer ao mundo. Uma boa ideia. A Notícia para Trabalho pode te ajudar, sim. E para você saber como é possível melhorar a sua comunicação e assim, ao mesmo tempo, se tornar um investidor dessas pautas afirmativas, transformando a Notícia para o Trabalho na maior fonte de informação sobre trabalho e empreendedorismo, respeito à diversidade e geração de renda, entre em contato através do nosso WhatsApp. 11, estamos em São Paulo, 993 87 3713. Tchau!